E o Yuri, ele é um pesquisador, estudou muito astronomia, fez curso lá na PUC Porto Alegre de astronomia, e ele resolveu abraçar esse ministério. E eles têm viajado por todo o Brasil, e é uma alegria estarmos com ele hoje, e ele vai fazer uma palestra sobre os mistérios de Órion, associando com a volta do nosso querido Salvador Jesus. Quantos querem que Jesus volte? Diga amém. Amém. Yuri, faz favor. Boa tarde. Pelas vozes, está um bom grupo aí, bem cheia a igreja, né? Pelo menos o eco deu. Bem, como nós falamos, nós estamos falando sobre ciência, religião, muitas coisas que muitas vezes as pessoas acham que são separadas, que estão brigando, que há rivalidade, que nenhuma coisa ajuda o outro. Não. O que eu vou trazer para vocês aqui é entender que a ciência e a religião são duas coisas que caminham juntas. Por quê? Ciência quer dizer conhecimento, você ter conhecimento das coisas, como funciona, o porquê, como. E religião é fé. Fé a crer num Deus, naquilo que você não vê. E todo conhecimento procede de Deus, e toda fé procede de Deus. Por quê? O conhecimento é você usar o seu intelecto, sua capacidade de entender, compreender as coisas. E isso tudo está vinculado ao nosso cérebro. E Deus não criou um cérebro para simplesmente preencher uma cavidade no nosso crânio. Ele nos deu essa capacidade para nós entendermos as coisas que Ele criou. Então Ele não nos limitou a simplesmente a alguma coisa vegetativa, um robô ou um zumbi. Ele nos deu liberdade de entender e de escolher. Fé vem de Deus. Fé é acreditar, e isso ninguém pode tirar de nós. A confusão existe entre cientista e religioso. Cientista é o homem, religioso é o homem, onde cada um vai pegar as suas tendências, sua linha, aquilo que você quer acreditar. Mas não tem nada a ver com o conhecimento, a ciência, a fé e a religião. Então, o que eu vou trazer para vocês daqui é mostrar que dentro da Bíblia existem todas as ciências básicas que nós estudamos. Todos os fundamentos do conhecimento estão na Bíblia. E através desse conhecimento nós vamos conseguir assim entender como é possível Jesus voltar. Como todo o olho verá. Como os anjos podem aparecerem e desaparecerem, se deslocarem de algum lugar para o outro, surgirem dentro do ambiente e simplesmente depois desaparecerem. Tudo isso nos une e nos ajuda a entender exatamente o poder criador de Deus. Com base na astronomia, na astrofísica, Espírito de Profecia e a Bíblia. Nós vamos colocar aqui toda uma abertura, um leque de informações. Talvez seja alguma novidade para vocês, alguma coisa um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais fácil, mas nós vamos montar um raciocínio. Nós vamos fazer uma sequência unindo todos os fatos bíblicos, científicos e espirituais. Para isso nós vamos ter que entender a natureza dos anjos, entender alguns conceitos básicos, conhecer um pouquinho as estrelas da constelação e entender se existe uma relação ou não com a volta de Jesus. As visões de Ellen White foram 3 visões que ela teve a respeito de um espaço glorioso de luz. O que existe de verdade nisso? O que não existe? Vamos ver todos os pontos aqui. Bem, Ellen White teve uma visão a respeito de um espaço glorioso de luz. Como isso tudo começou dentro da igreja? Bem, tudo começou através do movimento de 1844, com a espera da volta de Jesus, que foi uma decepção, por entender alguns pontos das profecias, e assim houve um desapontamento. Existia nessa época um capitão Joseph Bates, um dos pioneiros da igreja adventista. E antes de conhecer Ellen White, ele já tinha lido algumas confirmações, algumas deduções de alguns astrônomos, entre parênteses, porque naquela época não existia astrônomos, existia apenas pessoas curiosas construindo o telescópio.
E uma das bases que o capitão Bates deu em relação à volta de Jesus é que o astrônomo Christian Huygens, em 1656, pela visão que eles tinham do universo, que era simplesmente alguma coisa plana, pela filosofia grega, ele olhou com seu telescópio para essa nebulosa e deduziu, dizendo que a nebulosa representaria uma porta para o reino de Deus. E o capitão Bates, com todo o seu conhecimento de capitão de navios e conhecimento de astronomia, abraçou esse ponto de vista. E em 1846, em maio de 1846, ele lança um folheto, um livrinho, onde ele coloca todos os pontos de como seria a volta de Jesus e inclui a nebulosa de Órion. Nesse tempo ele não tinha contato ainda com Ellen White. E 6 meses depois, Ellen White e Tiago White foram se encontrar com um rancho onde eles iam fazer estudos bíblicos, e entre as pessoas que estavam lá estava o capitão Bates. Naquele momento estavam se conhecendo, ela conversou com ele, algumas coisas, trocaram algumas informações, mas deduziu que Ellen White, com 16 anos, não tinha conhecimento nenhum de astronomia. E naquela época não havia não havia livros, não havia tanto conhecimento que nós temos hoje. Simplesmente havia um início, não tínhamos noção do que era galáxia, o que era nebulosa, o que era qualquer coisa. Simplesmente era o que era visto dentro dos telescópios. Nesse momento, o capitão Bates, em 1846, presencia uma visão de Ellen White, onde ela vai visitar planetas, 3 planetas, descreve com umas características, e o capitão deduziu que seria Saturno, Júpiter e Urano. Não foi Ellen White que deu nome a esses planetas. Mas não eram esses planetas, porque Ellen White nos afirma que ela, de um dos planetas, ela visitou e ali encontrou outros seres, e principalmente um bem conhecido, Enoque. Ao sair desse planeta, vejam bem, Saturno, Júpiter e Urano são planetas gasosos, não têm estrutura sólida para manter vida ou qualquer outra coisa. Mas ao sair do último planeta, ela diz que viu um espaço de luz gloriosa no céu. E o capitão pulou da cadeira, achando que era o que ele tinha falado, confirmando as suas deduções, e o que também o astrônomo Lord Rosse tinha visto em uma galáxia, descrevendo como se fosse um redemoinho. Então ele concluiu que Ellen White estava vendo a nebulosa de Órion. Mas ela não descreveu nada, simplesmente diz que viu um espaço glorioso de luz. Um ano depois, abril de 1847, o capitão, a Ellen White tem uma outra visão. Essa visão está relacionada exatamente ao momento da volta de Jesus, onde vê as pessoas se preparando, e as nuvens na atmosfera da terra se chocando, nuvens densas e negras, e de repente recuou e ela pôde ver, disse assim, viu as estrelas, o sol, a lua, e viu um espaço glorioso de luz. Em 1848, Ellen White tem uma outra visão parecida com essa, onde ela descreve mais detalhes. E é onde ela afirma que viu um espaço glorioso, que as nuvens recuaram novamente, e ela viu um espaço glorioso, um espaço aberto em Órion. De onde vinha a voz de Deus, de onde viria a Nova Jerusalém. Esses pontos, ela descreve, em contato com o capitão José Bates, ela entende que seria exatamente a nebulosa de Órion. Mas ao passar dos anos, Ellen White começa a compreender melhor a visão, as visões que ela tem, e percebe que não é exatamente a nebulosa de Órion que ela está vendo. Simplesmente em 1888, quando o grande conflito foi editado, ela revisa e coloca a expressão que ela usou na visão de 1847, um espaço glorioso de luz. Por sua capacidade, sua humildade, ela percebe que não é bem o que o capitão lhe disse. Mas por respeito ao capitão, ela se mantém em silêncio. Em 1872, o capitão vem a falecer. Em 1888 e 1911, Ellen White faz a revisão do grande conflito e tira exatamente essa expressão.
um espaço glorioso, ela coloca um espaço glorioso de luz. Se você ler o Grande Conflito, no capítulo Livramento do Justo, está lá um espaço glorioso de luz. É isso que nós vamos ver agora, irmãos, entender o que é esse espaço glorioso de luz que Ellen White viu. Se existe alguma relação realmente com a constelação de Órion. E todos esses pontos nós vamos ver aqui. Esse versículo está dividido em duas partes. A primeira está relacionada à fé. A segunda, à ciência. Porque a palavra diz, pela fé cremos que Deus criou o universo por sua palavra. Certo? Criou o universo. O que é o universo? O universo são todas as coisas que existem, não só no espaço, mas tudo. As estrelas, nebulosas, galáxias, o nosso planeta, você, eu, essa igreja, essa cidade. Tudo isso pertence ao universo e foi pela palavra de Deus que foi criado. A segunda parte do versículo nos fala exatamente que todas essas coisas criadas no universo que são visíveis, que foram criadas, feitas daquilo que não vemos. Aquilo que não vemos, o que seria? O ar, você vê? E do que é feito o ar? De moléculas, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico. E esses átomos, essas moléculas são feitas de átomos. E os átomos são feitos de partículas. E todas essas coisas você não vê, mas existem. Se você unir partículas com partículas, formam átomos. Átomos formam com átomos, moléculas. Moléculas com moléculas formam a matéria, gasosa, líquida e sólida. Se torna-se visível. Isto é a marca registrada que Deus nos dá. Que todas as coisas, tanto esse microfone, você, eu, todas as constituições, a estrela, esse planeta, todas são formadas por partículas, átomos e moléculas. Que na realidade você não vê, mas formam o que é? As coisas visíveis. Isso está bem claro no livro de educação escrito por Ellen White, que ela diz que esse mesmo poder, essas mesmas leis que regem o universo, o sol, as estrelas, também estão sobre esse mesmo poder sobre o homem, sobre os átomos. Essas leis são instituições de Deus, leis físicas, químicas, biológicas. Essas leis não são criadas, inventadas pelo homem. O homem está estudando essas leis físicas que fazem com que todas essas coisas estejam em funcionamento, automatizadas, e para que todos nós possamos estar aqui nesse planeta vivendo. São leis instituídas por Deus. E essas leis físicas não podem ser alteradas por anjos e nem por Deus. Você pode dizer, como, Yuri? Deus está acima das leis. Sim, foi Ele que criou. Mas Ele criou o universo e Ele é um Deus organizado. Se Ele mexer nessas leis, as coisas começam a entrar em caos. Para vocês terem uma certeza, em Jeremias capítulo 31, verso 34, isso está bem declarado pelas palavras de Deus. As leis fixas do céu e da terra, da noite e do dia, do sol e das estrelas, não podem ser alteradas. Porque se forem alteradas, o povo de Israel deixaria de existir. Exatamente isso. As coisas deixariam de existir. Porque se aumentar a força gravitacional do universo, as estrelas explodirão. Se diminuir a lei da gravidade, as estrelas não se formarão e não existirá nada. Se alterar as leis do céu e da terra, do dia e da noite, que fazem todo esse movimento de gases, gravidade, pressão, o homem deixa de existir. Então Deus respeita aquilo que Ele instituiu e Ele não pode. Da mesma forma que as leis morais, Ele não pode mudar. Porque se o homem pecasse, qualquer um pecasse, o salário seria a morte. E o homem pecou, e o homem deveria morrer. Mas Deus não quebrou sua lei para salvar o homem. Pelo contrário, obedeceu a sua lei, colocando-se no lugar do homem. Então Deus é um Deus organizado, para que todo esse universo esteja funcionando e nós estejamos aqui, assim como os anjos e todos os outros seres, como esses planetas e sistemas solares. Tudo são leis que Deus instituiu. Está bem claro no livro de Jeremias.
Então, Deus não pode mudar isso. Mesmo que ele tem poder, mas ele não pode, porque existe um universo físico. E todas as leis é para que esteja funcionando esse universo. Nós não conhecemos todas as leis que existem da física. Nós apenas estamos estudando as básicas. Mas existem outras formas de Deus fazer com que as coisas aconteçam, não violando nenhuma lei da física, da química ou lei moral. Bem, como todo olho verá. Por que eu estou falando disso? Mais adiante vocês vão entender por que eu estou falando dessas leis, átomos, estrelas e sóis. Bem, o ponto principal aqui, como todo olho verá. Essa é a tua curiosidade. Como isso é possível? Bem, irmãos, é bem fácil. Basta nós lermos em Mateus capítulo 24, versículo 27, onde diz que a volta de Jesus será como um relâmpago que vem do Oriente ao Ocidente. Vejam bem, no Apocalipse diz que todo olho verá. Aqui diz que será como um relâmpago que vai do Oriente ao Ocidente. Se a volta de Jesus fosse como um relâmpago, daria margem a dizer que Jesus não seria visto por todos. Porque um relâmpago é rápido. Quando se você falasse, Jesus voltou, falou para o teu amigo olhou para o céu, já não existe mais nada. Criaria um paradoxo aqui com a Bíblia. Mas a Bíblia não está mentindo e não está criando paradoxo. Todo olho verá. Será que Mateus, Jesus não estava nos dando uma dica do como vai ser a volta de Jesus? Veja bem, do Oriente ao Ocidente nos faz nos lembrar do quê? Do movimento do Sol. Aparentemente parece que o Sol, as estrelas que estão se movimentando, mas não, é a Terra girando em torno do seu eixo, na sua rotação. Parece movimento de 12 horas, nós enxergamos o Sol. Será que a volta de Jesus e todo olho verá não está relacionado com o movimento da rotação da Terra? Como é que podemos ver se isso tem base bíblica e científica? Vocês lembram duas passagens no Antigo Testamento que nos fala sobre o movimento do Sol? O Sol retrocedendo, o relógio de Acás, e o Sol parando quase um dia inteiro, certo? E eu pergunto para vocês, foi o Sol que retrocedeu, foi o Sol que parou ou não? Não, foi a Terra, porque a Terra está girando em torno do Sol e em torno do seu eixo. Veja bem, o relógio de Acás é um relógio da sombra do Sol que marca as horas, retrocedeu quase 10 graus. Então eu pergunto para vocês, Deus tem poder de parar a rotação da Terra? Tem o poder de retroceder a rotação da Terra? E Ele tem poder para aumentar a velocidade da Terra? Exatamente. Você pode dizer, mas Yuri, criaria problemas, criaria na estrutura um caos? Sim, possivelmente. Mas conforme a Bíblia, o relato do Sol quase parando e retrocedendo, não há relato nenhum de alguma coisa anormal acontecendo dentro do planeta. As pessoas continuaram se movimentando, continuou a batalha e não houve alteração no tempo. Mesmo a Terra parando, o tempo continuou, ou retrocedendo. O tempo não está relacionado com o movimento da rotação. Então, aí nós concluímos que há uma possibilidade. Mas você pode dizer, Yuri, mas se aumentar, haverá um caos? Sim. Se nós lermos lá em Apocalipse, qual é a situação da volta de Jesus no planeta Terra? Completamente um caos. Erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, tempestades, todas aquelas coisas que nós lemos e sabemos que vai estar o planeta todo... desculpe, faltou a palavra. Isso, em convulsão. Então vamos ver. Vamos ver dentro do Espírito de Profecia se isso realmente está certo. Se eu estou falando alguma besteira ou não. Livramento dos justos, capítulo do grande conflito.
capítulo Livramento do Justo, Ellen White relata exatamente que viu nuvens densas, negras, chocando entre si. E de repente, ela diz que recuaram essas nuvens e ela viu constelados as estrelas. E ela em seguida, ela diz que vê o sol rompendo em tempo no céu. Agora eu pergunto para vocês verem as estrelas de dia ou de noite? E o sol? E como é que Ellen White estava vendo em pouco tempo o sol e as estrelas? Então, percebemos aqui que há um movimento mais rápido da rotação, que faz com que em pouco tempo se veja as estrelas e os constelados, o sol. Se você ler o resto desse capítulo, você verá que Ellen White, em tempo, ela relata alguma coisa acontecendo no céu. Uma mão, uma nuvem e várias outras coisas. Bem, será que é possível cientificamente isso acontecer? Bem, 2007, dois cientistas alemães fazem uma simulação num computador em relação ao aquecimento global sobre o efeito da rotação da Terra. Eles constataram que com o aquecimento global, as águas dos oceanos vão ficar mais leves e com a rotação da Terra vai fazer com que as águas comecem a ir mais em direção aos polos, fazendo com que a Terra adquira mais velocidade em sua rotação. Nessa simulação foi microsegundos. Vamos na realidade. Vamos para a realidade. Vocês lembram o que aconteceu em 2004, dia 26 de dezembro? Tsunami na Indonésia. Além da destruição do que nós vimos pela televisão, houve um deslocamento nos continentes, nas ilhas, houve uma levemente alteração no eixo da Terra, na inclinação, e além disso, houve-se também uma aceleração de 0,6 microsegundos na rotação da Terra, na velocidade. O terremoto do Japão, do Haiti, do Chile, foram constatados alguns detalhes. Então, o que eu digo para vocês, irmãos? No momento da volta de Jesus vai haver o quê? Terremotos, erupções, tsunamis, maremotos. Vejam bem, se um terremoto criou apenas uma oscilação, imagina todo o planeta com vários terremotos. Mas vejam bem, irmãos, é Deus sob controle. Deus que está controlando tudo isso. Nesse momento é Deus que está agindo, permitindo que as coisas aconteçam. Mas vamos mais. Além disso, irmãos, não só a base da rotação. Veja bem, um foguete, um ônibus espacial, quando entra em órbita da Terra, ele tem que adquirir 28 mil quilômetros por hora para se manter em órbita da Terra. Quando ele está em órbita da Terra, a cada 90 minutos se vê um pôr do sol e um nascer do sol para os astronautas, dividindo o dia e a noite em 45 minutos, isso em órbita da Terra. Mas vamos tentar aumentar essa velocidade, vamos ver diminuindo. Se, no caso, por exemplo, a rotação da Terra é de média de 1.600 km por hora. Nós estamos girando com o nosso planeta numa velocidade de 1.600 km. E você nem está percebendo isso. Se nós aumentar essa velocidade, vamos supor para uns 60 mil km por hora. É uma simulação. Provavelmente, a duração do dia ficaria em 45 minutos, dividindo o dia e a noite em 22 minutos e meio, para noite e dia. Se nós aumentarmos 70 mil quilômetros, possivelmente vai diminuir isso para 12 minutos, dia e noite. Então você percebe que se houver essa rotação, essa aceleração, nós podemos perceber o Sol rompendo em tempo, em torno de 10 minutos, ele vai cruzar todo o céu no movimento da rotação da Terra. Então, praticamente, isso é possível. Mas tem mais. As constelações, para ver Jesus nessa velocidade, rotação, o tempo suficiente para que alguém veja em 12 minutos, você veja todos os eventos, porque Ellen White diz, em tempo ela descreve alguma coisa no céu. Mas além disso, nós precisamos de mais uma base para poder reforçar como todo olho verá. As constelações são divididas em grupos.
boreais, austrais, equatoriais e zodiacais. Boreais são as constelações que são vistas no hemisfério norte. Austrais são as constelações vistas no hemisfério sul, nós aqui no sul. Um exemplo, Cruzeiro do Sul é somente visto nós aqui do hemisfério sul. Zodiacais são as constelações que estão exatamente na linha do Equador, a linha da translação da Terra em torno do Sol. As equatoriais são as constelações que estão na linha imaginária do Equador celeste. Como é dividido o Equador terrestre, existe uma linha imaginária para dividir os dois hemisférios das estrelas, o celeste, que é dividida pela essa linha do Equador celeste, que faz com que essas constelações que estejam nessa linha sejam vistas por qualquer ponto do planeta. E existe uma coisa interessante, que essa linha do Equador cruza exatamente o meio de uma constelação, fazendo com que essa constelação seja vista por todos em qualquer parte do globo terrestre. Adivinha qual é? Órion. Cruza exatamente no meio dela, nas Três Marias, na cintura da imagem do caçador. Mas vejam bem, a volta de Jesus, como nós vimos, possivelmente as pessoas estão vinculando à constelação. Mas de princípio não está relacionado com uma estrela ou com uma nebulosa. Essa posição no céu, onde se visualiza a constelação, como outras, na linha do Equador celeste, possibilita um ângulo perfeito para qualquer parte do globo seja visto. Com a rotação da Terra acelerado, você viria em pouco tempo e pelo ângulo perfeito dessa posição, faz com que todos possam ver Jesus ao mesmo tempo. Mas será que existe alguma coisa nessa nebulosa que as pessoas acreditam que esteja acontecendo algum evento que possibilita dizer que Jesus volta por essa constelação? Como nós vimos no princípio, Ellen White apenas descreve um espaço glorioso de luz, onde ela renova a sua posição de como interpretou a sua visão. Bem, a constelação de Órion, irmãos, as principais estrelas são 7. 3 vocês conhecem bem, as Três Marias, que representa a cintura do caçador. As outras 4, Betelgeuse, Bellatrix, que são os ombros, e os pés, Sifte, Rigel. São estrelas que aparentemente parece que estão uma no lado da outra, por causa da nossa posição. Mas se você olhar as estrelas, elas estão em posições totalmente diferentes, em distâncias diferentes. Tanto que Betelgeuse está a 500 anos-luz da Terra. Rigel, 900 anos-luz, uma média de proporção. E além dessas estrelas, irmãos, existe, com um telescópio, um binóculo, você pode ver mais de 70 estrelas. E dentro dessas estrelas também se vê nebulosas nessas regiões, nuvens gasosas de gases. E que não é uma coisa exclusiva da constelação de Órion. Existe em todas as outras constelações, em toda a nossa galáxia. Mas existe uma principal que está abaixo, bem abaixo das Três Marias, a nebulosa M42, que pode ser vista ao olho nu. Ela está a 1.500 anos-luz distante do nosso sistema solar. Vocês devem estar perguntando, Yuri, o que é isso? O que é anos-luz? Anos-luz é uma medida de distância usada pela astronomia, através da luz, da velocidade da luz, e do tempo que ela percorre para percorrer um ano, durante um ano. Luz. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Em um segundo, você deu agora uma piscada, não piscou os olhos? Eu estou um pouquinho ligeiro, irmão, por causa do tempo, senão ia com mais calma. Mas esse ponto é um pouquinho, mas depois a gente vai aonde nós queremos bem. Veja bem, você piscou agora, levou um segundo para fechar as pálpebras e abrir. Se você fosse uma partícula de luz, nesse um segundo você daria 7 voltas e meia em torno da Terra. A Terra tem uma circunferência de 40.072 quilômetros. Em apenas um segundo você daria 7 voltas e meia em torno da Terra. Isso porque as distâncias são poucas. Mas no universo, fora do nosso planeta, as distâncias são maiores. A luz leva mais tempo para percorrer as distâncias. Então, em um ano, vamos arredondar, é 9,5 trilhões de quilômetros, vamos arredondar para 10. Em um ano,
a luz percorre 10 trilhões de quilômetros em um ano. Então, se nós aplicarmos 10 trilhões vezes, vamos supor, 1.500 anos-luz distante a nebulosa, multiplicarmos por 10 trilhões, nós teremos 15 quatrilhões de quilômetros. Essa nebulosa está a 15 quatrilhões de quilômetros distante do nosso sistema solar. Se nós viajarmos a velocidade da luz, que é impossível, não tem como viajar, somente a luz, nós levaríamos 1.500 anos para chegar até lá. Mas a velocidade máxima que o homem conseguiu através de sondas espaciais foi em torno da média de 64 mil quilômetros por hora. Se nós viajarmos nessa velocidade em direção à nebulosa de Órion, vamos arredondar para poder ter um cálculo mais simples, levaríamos nada mais do que 26 milhões de anos para chegar até lá. Precisaríamos de 800 mil gerações humanas para alguém chegar vivo lá. Para quem vive 50, 60, 70, 80, 90 anos, 26 milhões de anos é a eternidade. Veja bem, essa nebulosa não está se aproximando do nosso sistema, está se afastando. Ela está numa velocidade de 60 mil quilômetros por hora, se afastando do nosso sistema solar. O nosso Sol, o nosso sistema solar, está viajando a 72 mil quilômetros por hora em direção à constelação de Hércules. Não tem como essa nebulosa chegar aos nossos horizontes. Levaria milhares de anos. Precisaria viajar na velocidade da luz e precisaria mais ou menos de 1.500 anos para fazer tudo isso. E não tem como se transpor a velocidade da luz. E ela, ainda mais, está indo em outra direção. Está se afastando. O que é a nebulosa? Nebulosa é uma nuvem de gases, de partículas radioativas, de poeira, de nuvens de gases, hidrogênios. E além disso, dentro dessa nebulosa, ela emite sua luz por efeito de fluorescência, de ionização. As partículas perdem elétrons e quando recuperam, fornecem uma reação luminosa, o que acontece nas lâmpadas fluorescentes. Além dessa luz, existem grupos de estrelas, mais ou menos umas 2, 3 mil estrelas dentro dessa nebulosa. Mas as principais estão no centro, que são o chamado grupo de trapézio. Essas estrelas têm de 10 a 15 vezes o tamanho do nosso Sol. Se nosso planeta fosse colocado a 4 anos-luz da distância de uma estrela mais próxima, que isso equivale a 40 trilhões de quilômetros, nós não veríamos mais nada do universo da galáxia, simplesmente só a nebulosa e o nosso Sol. Nosso planeta seria simplesmente um cisquinho, uma partícula da partícula perto dessa nebulosa. Ela tem uma extensão de 400 trilhões de quilômetros de extensão. Então é algo muito. E essas estrelas que estão no centro, elas produzem atividades solares, ventos solares. E esses ventos solares se chocam com outros ventos e provocam ondas de choque, provocando uma pressão, fazendo com que as nuvens se afastem e criou-se uma cavidade no centro da nebulosa de 81 trilhões de quilômetros por 31 trilhões de extensão. Isto exatamente é a nebulosa de gases, formadas por todas essas partículas, nuvens, gases, hidrogênio, oxigênio, gás carbônico, enxofre, todos esses elementos químicos está contido nessa nebulosa. Bem, apresentamos algumas coisas da constelação. Agora, rapidamente, eu vou falar para vocês aquilo que vocês já devem ter ouvido. Vou explicar se é verdade ou não é verdade. Provavelmente você já ouviu dizer que existe um buraco abrindo-se em Órion. Não ouviram? Que uma luz está se aproximando, que é a volta de Jesus. Ouviram? E que ouvem sons divinais de corais cantando vindo de lá. Já ouviram isso? E que o cientista não sabe o que é e muito intriga o cientista. Bem, irmãos, desculpe, mas eu vou jogar um balde de água fria em tudo isso. Nada disso é verdade. Não existe nenhuma reportagem, nenhuma pesquisa dizendo isso. São mais de 20 anos, irmãos, pesquisando onde não existia internet. A época que comecei as pesquisas, você tinha que cavar, você tinha que procurar, estudar, pesquisar.
Por isso que eu tenho condições de dizer para vocês, irmãos, porque eu fui atrás de tudo que foi escrito e falado, tanto dentro da igreja como no mundo científico. Existe uma má interpretação por falta de um conhecimento realmente do que se trata, do que está sendo visualizado. Veja bem, a primeira confusão feita em relação exatamente a alguns objetos encontrados na nebulosa. No início do século XX, não havia aparelhos infravermelho, raio-x, e os astrônomos observaram vários objetos, casulos, nuvens de gases, casulos de gases, dentro da nebulosa, mais de 50. Isso não é exclusivo da nebulosa de Órion, em outras nebulosas também existe isso. Mas eles não conseguiam saber exatamente o que tinha dentro desses casulos. Com o desenvolvimento de infravermelho, raio-x, satélites, captando a luz, a radiação infravermelha da luz, das estrelas, conseguiram identificar que dentro desses casulos existe uma estrela em princípio de formação, onde emite jatos dos seus polos, e esses jatos de gases caem exatamente como se fosse uma cascata envolvendo a estrela. São chamados de propídeos, exatamente estrelas em princípio de formação. Ao verem essas fotos, quando mostrou o contraste da luz da estrela e com a silhueta da nuvem em preto, alguns entenderam que aquilo ali era um buraco e uma luz estranha e começaram a dizer que estava vendo alguma coisa estranha na nebulosa de Órion. É simplesmente o contraste das imagens provocado pela luz infravermelha para poder saber o que está dentro dali. A outra confusão está relacionada com o centro, essa cavidade que eu falei para vocês, de 81 trilhões de profundidade. Muitos tentam dizer que os cientistas não sabem o que está atrás dessa cavidade. Sabem sim, irmãos. Uma outra nebulosa chamada KL, descoberta em 1967, e que tem massa muito mais maior do que a nebulosa que está na frente. O que existe depois disso? O resto da galáxia, o resto do universo. Por exemplo, a nebulosa está dentro da nossa galáxia, está de vista. Se você passar por ela, você vai ver a continuação da galáxia e o resto da escuridão do céu. Não existe um paredão ali para você dizer assim, terminou o universo ali, existe um paredão. Não. É simplesmente a continuação do resto da galáxia, do disco galáctico que existe. A outra confusão é feita com uma outra nebulosa que está 2 graus abaixo da nebulosa M42. É uma nebulosa de reflexão. Ela reflete a luz de uma estrela. A nebulosa NGC 1999. Em que ela... Onde é que está a projeção desse lado? Aqui? 0. Se vocês verem... Está a foto aí, Carol? Tá. Vocês vão ver uma mancha escura na frente de uma nuvem azul. Ao lado dela está a estrela V380 Orionis, que está emitindo a luz e reflete nessas nuvens a luz azul. Essa mancha na frente, alguns anos atrás, era considerada como um globo de Book, uma nebulosa escura na frente da estrela, fazendo uma silhueta, como se fosse uma silhueta, uma luz atrás, provocando uma silhueta. Mas na realidade, no ano passado, outros instrumentos modernos identificaram que não é uma nuvem, é simplesmente um furo na nebulosa. Como se você tivesse pegado uma folha de papel, feito um furo e enxergar o outro lado do espaço. Então, essa mancha escura é exatamente a escuridão do espaço que está atrás dessa nebulosa. Não é um buraco negro, nada disso. Simplesmente é um furo. Essa nebulosa é como se fosse uma folha de papel. Ela é fina e assim essa estrela V380 Orionis, com a sua pressão, fez e criou essa cavidade, dando a impressão que parece que é uma mancha. Mas não tem nada a ver com buraco e nada desse tipo. A outra posição está próxima às Três Marias, Mintaka, Alnilam e Alnitak. A última estrela, ali tem uma região cheia de nebulosas, e entre elas está a nebulosa Cabeça de Cavalo. É uma nebulosa escura, onde a sua nuvem, as suas partículas dessa nuvem, são tão pequenas, menores que uma partícula de uma fumaça de um cigarro.
Mas como ela está na frente de uma outra nebulosa e da estrela Sigma Orionis, ela cria uma silhueta parecendo uma cabeça de um cavalo. Por isso que foi dado o nome de cabeça de cavalo. Mas não é nada anormal, não é um buraco, não é nada. Simplesmente uma nuvem na frente de outras luzes e estrelas, criando uma silhueta. Buracos negros. O que é um buraco negro? Buraco negro, dentro da física, não é um buraco onde você cai e você vai surgir em outro lugar. Buraco negro é uma estrela em colapso. O buraco negro é uma estrela que entrou em colapso. Ela chegou a um ponto em que ela explodiu, perdeu toda a sua matéria, em que só ficam os nêutrons. E se essa estrela continuasse, entre esse núcleo continuar em colapso, ela vai provocar uma rotação tão forte, tão rápida, que vai criar um campo magnético em torno de si, fazendo com que tudo seja atraído para esse núcleo, até mesmo a luz. Então, buracos negros não são nada disso, de alguma coisa entrando. É simplesmente uma estrela que entrou em colapso e atraiu tudo, até a luz. A luz não podemos ver porque a luz vai e não pode refletir. Então, simplesmente cria uma mancha escura numa região do céu, chamada, como se um nome figurativo, como se fosse um buraco, mas não é um buraco. Se houvesse um buraco negro na nebulosa de Órion, todas as estrelas, toda a luz da nebulosa seria atraído para esse núcleo e você não veria nada. O buraco destrói a luz, a nebulosa cria luz. E nessas distâncias, o nosso planeta também, nosso sistema seria atraído por um buraco, não existiria nada. Então, buraco negro não existe na nebulosa de Órion, nem em qualquer parte da constelação de Órion. A respeito dos sons, há uma confusão entre ondas de rádio e ondas sonoras. O que foi captado de Órion e das estrelas de qualquer parte do universo da galáxia foi ondas de rádios, ondas eletromagnéticas. Tudo que é luz produz essa frequência de ondas, raio-x, raio-gama, micro-ondas e ondas de rádio, ondas eletromagnéticas. Através dessas ondas eletromagnéticas captadas das luzes, os astrônomos conseguem saber qual é a substância, a constituição das nebulosas, das estrelas, se tem hidrogênio ou oxigênio. A frequência dessa onda é tão pequena que equivale a 21 oitavas. Não tem como se transformar em ouvi-las. E ondas sonoras são emissão da vibração do ar. E no espaço não existe ar, não tem como a onda sonora se propagar. Então, simplesmente são ondas eletromagnéticas para saber a constituição química e física das estrelas e das nebulosas e tudo que tem no universo que emite luz. Então, não há nenhuma música. O que essas ondas eletromagnéticas são feitas, são amplificadas em ruídos e chiados, são simplesmente estáticas. E numa página da NASA, você pode, no site da NASA, você pode baixar todos esses ruídos de ondas eletromagnéticas, que parece ruídos de tempestades, parece ruídos de grilos, de moto, de vento, de milhares de sons, conforme a frequência captada dessa luz. Bem, essa parte é um pouquinho chatinha, irmãos, eu sei, para vocês, o que tu falou aí, muita coisa, tive que correr um pouquinho, para correr quanto tempo, senão o pastor vai me tirar daqui, vai dizer, 15 minutos eu te tiro daí. Tem que saber, porque não adianta nós falarmos de uma coisa que você não conhece, não sabe. Isso é o básico. Existem muito mais outros detalhes dentro do livro, conhecimento, mas eu tenho que trazer para vocês o básico para podermos assim entender e vocês visualizar do que se trata. Agora nós vamos entrar exatamente no ponto que mais interessa. O que é essa abertura gloriosa de luz no céu? Como é possível o céu se abrir? Agora sim nós vamos trabalhar e você vai ver muita coisa.
que não perceberá. Mas estão acontecendo e é possível entender o que a Bíblia fala. Mas antes disso, irmãos, nós temos que entender a natureza dos anjos. Por quê? Como eu disse, para nós entendermos como um anjo aparece, se tornam visíveis e às vezes não, ou quando eles se deslocam de um lugar para o outro, como isso é possível? Ao nós entendermos isso, nós vamos entender exatamente o que é essa abertura no céu. Então eu vou querer a participação de todos, eu vou fazer perguntas, por quê? Porque nós vamos raciocinar junto. Se eu só falar, você pode sair daqui e esquecer. Mas no momento que você participa, sua mente grava mais e entende. Então eu quero que vocês me ajudem. Não preciso ter vergonha. Se diz sim, não, se acha, não acho, dizem. Nós estamos aqui fazendo um estudo. E você vai ver onde eu quero chegar. Tá ok? Posso perguntar? Estão todos aí ainda? Então, que eu estava... Está cheio ainda? Eu estava em Cuiabá, na igreja central de Cuiabá. A igreja estava tão silenciosa que eu não captava nada. E eu, pessoal, vocês estão aí? Está todo mundo, sim, Yuri. Ah, que bom, pensei que todo mundo tinha caído fora e me deixaram aqui eu falando sozinho. Mas estou vendo que estão aqui ainda. Bem, vamos lá então, senão o nosso tempo vai correr. Os anjos são seres criados. O que vocês acham? Se eles são seres criados, eles têm uma estrutura, certo? Tem um corpo, certo? Se eles têm um corpo, eles podem caminhar? Eles podem tocar? Nos carregar? Falar? Tem uma estrutura. Do que são feitos os anjos? Matéria, o que mais? Partículas, luz, seres espirituais, energia, tudo isso, nós vamos ver isso aí. Será que eles são feitos, são seres espirituais? Por que eles são seres espirituais? Será que são feitos de luz ou feitos de energia? Será que um anjo pode atravessar uma parede? Tem certeza? Pode ou não pode? Pode. Vocês lembram alguma passagem na Bíblia que diz que um anjo atravessou uma parede? O que vocês acham? Lembra de alguma passagem na Bíblia? Quando o anjo surgiu lá na prisão, Pedro estava preso, não surgiu um anjo lá? E ele disse que o anjo, ali diz que o anjo atravessou a parede? Não. Olha, irmãos, oi? Apareceu. Eu li toda a Bíblia, irmãos, tudo que está relacionado com os anjos, e na Bíblia, no momento algum, diz que um anjo atravessa a parede. Literalmente. Como a irmã disse, a palavra apareceu. É diferente de atravessar. Atravessar é você cruzar, passar por alguma coisa. Aparecer é você ser visto, surgir dentro de algum lugar, certo? Então nós temos que entender bem. Então um anjo não atravessa a parede. Por que ele não atravessa uma parede? Ele é uma criatura, tem um corpo, não tem? Se ele tem um corpo, ele tem uma estrutura, certo? Se ele tem uma estrutura, ele é igual a nós, no sentido não de formação, mas é um ser. Se ele é um ser, existe aquela lei. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, ele não teria como atravessar uma parede, porque ele tem uma estrutura. Mas será que os anjos são feitos de luz, de energia, que possibilitaria alguma coisa acontecer nesse sentido? Bem, vamos ver o que é luz. Luz são uma partícula, fóton, um quantum. Luz não tem substância. Tem luz aqui, não tem? Você consegue pegar a luz? Porque a luz não tem substância, não existe uma estrutura para pegar. Então, um anjo não poderia ser feito de luz, porque luz não tem estrutura. Se um anjo tem uma estrutura, é um ser, fala, pensa, caminha, ele tem que ter uma estrutura. Se ele fosse feito de luz, ele não poderia caminhar. Até poderia atravessar uma parede,
Mas se ele consegue caminhar, existe uma estrutura sólida, base para você apoiar e se deslocar. Se luz não tem estrutura, ele não conseguiria caminhar. É a mesma coisa que eu pegar, amarrar 2 lanternas nas minhas pernas e ligar e tentar caminhar com elas. Não tem como. A luz aqui está sendo projetada, está sendo refletida. Não atravessa, não aparece no outro lado lá, né? Então, a luz, nesse caso, numa parede sólida, não consegue atravessar. Então, um anjo não seria. Mas luz, o que é luz? Luz é uma das formas de energia. Alguns já devem ter ouvido falar que Deus é uma energia que envolve o cosmos. Não viram isso? Mas será que Deus é energia? Não. Sabe por quê? Quando falarem isso para vocês, tu está enganado. Energia é uma palavra, um conceito para expressar as propriedades geradas pela matéria. É algo intangível. É simplesmente uma palavra para você expressar o que a matéria produz. Energia não cria matéria. Matéria que gera energia. Luz, eletricidade e calor. É algo intangível. Então não pode dizer que alguma coisa de energia vai gerar matéria, porque ela não cria. A matéria que gera energia, que causa, provoca a energia. Então ninguém pode dizer que Deus e os anjos são feitos de energia e nem de luz, porque luz é uma das formas de energia que não tem substância e não tem consistência. Porque o que faz um ser um ser? O quê? A razão, o sentido, o cérebro, o centro neurológico. Como diz lá em 2 Coríntios capítulo 15, os seres todos têm carnes diferentes. Uns têm carne branca, vermelha, assim como nós temos carne vermelha e ossos. Mas todos são seres por quê? Existe uma estrutura e um centro neurológico. Que você tem vontade própria, sabe que você existe, você tem a razão de estar vivo. Então, isso que faz. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Os anjos, não estou dizendo que os anjos têm a mesma estrutura molecular nossa. Tem uma estrutura molecular mais perfeita, aprimorada. Obrigado pela palavra, pastor. No sentido que há uma constituição, mas é formado por uma estrutura, substância sólida. Mas você pode dizer assim, Yuri, os anjos são seres espirituais, por isso que eles têm várias capacidades, pode surgir outra não. Veja bem, o que é um ser espiritual? Espiritual vem da palavra espírito. Espírito é uma palavra latina que se refere à existência, vida, fôlego, nefesh e ruach. Quando Adão foi criado, foi colocado nele o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. São duas coisas diferentes, irmãos. Alma é o você completo. Substitui a palavra alma pela palavra ser ou pessoa. Então, quando Deus introduziu o fôlego de vida, ele tornou-se um ser, uma pessoa vivente, com consciência de existência, de estar vivo, de ser algo vivo. Então, espírito, nefesh e ruach, é simplesmente a expressão para dizer vida, poder de Deus, aquilo que Deus pode dar. Vida não é algo concreto, é algo intangível. Simplesmente é o poder que Deus dá a um ser de estar vivo. O fôlego de vida representa vida. Então, quando nós chamamos os anjos de seres espirituais, nós estamos dizendo seres que vivem eternamente, que não morrem. Veja bem, Adão e Eva, quando pecaram, eles perderam a capacidade de serem seres espirituais. Eles se tornaram seres mortais. O seu corpo começou a degenerar, envelhecer e morrer. E os anjos não. Eles vivem eternamente. Mas você poderia dizer, mas Yuri, Satanás e os seus anjos pecaram. Eles deveriam morrer. Sim, Deus não quebrou sua lei. Está lá no Apocalipse. No final do tempo, eles serão destruídos, mortos. Então, um anjo pode ser morto. Não que ele morre, mas ele pode morrer. Então, eles se tornaram ainda seres espirituais, seres que vivem eternamente. Então, essa é a diferença. Então, nós entendemos aqui que os anjos são seres criados por Deus, com substância e uma estrutura que faz com que eles se tornem um ser racional, criado por Deus.
Mas agora você poderia perguntar, mas espera um pouquinho aí, Yuri. Para aí, vou te pegar agora. Por que nós não enxergamos os anjos? Se eles têm uma estrutura, nós devíamos enxergar. Estou certo? Por que nós não enxergamos os anjos? Se eles são visíveis, são sólidos, na maneira de dizer. Aí que está, irmãos. Nós podemos compreender isso. Por que nós enxergamos os anjos de vez em quando e outras não? Como eu posso falar para isso para vocês? Duas experiências pessoal, minha e do meu filho, com anjos. A primeira, irmãos, aconteceu no ano de 2002. Ainda tinha um restinho da visão. Estava eu e meu filho, o que está em Porto Alegre, o Kelvin, na rua, e estávamos voltando para casa. Paramos na sinaleira, na Avenida Assis Brasil, fechou o sinal, 2 fileiras de carro pararam e nós começamos a caminhar na faixa de segurança. Quando estávamos quase no meio das 2 fileiras de carro, meu filho me puxa para trás e passa um ciclista desobedecendo o sinal, comendo chocolate, nem as mãos no guidão. Aí eu disse para o meu filho, Kelvin, ainda bem que você me puxou. Senão aquela bicicleta ia nos pegar em cheio, ia dar aqui, tanto ele como nós, íamos ficar machucados. Meu filho tinha 9 anos de idade. E ele chegou para mim e disse, pai, não fui eu que te puxei. Alguém nos puxou, pai. Mas eu olhei para trás, pai, não tinha ninguém. Aí eu disse, filho, foi o nosso anjo da guarda que nos salvou. Veja bem, irmãos, o anjo nos puxou, então ele tem uma estrutura sólida. Porque para pegar alguma coisa, você tem que ter uma estrutura sólida e pegar outra estrutura sólida. Se minha mão fosse sem substância, uma nuvem, eu ia passar aqui, não ia conseguir pegar nada. Mas por que ele não enxergou o anjo? Eu era suspeito, porque eu já estava praticamente cego. Um ceguinho, eu ia falar isso, era a mesma coisa, Yuri, tu está delirando. Mas ele disse que presenciou isso. Então, como podemos entender por que ele não enxergou o anjo, e de vez em quando a gente enxerga, se ele tem uma estrutura. 1999, estava trabalhando, ainda tinha visão, minha retina estava em processo de degeneração. Estava no escritório, trabalhando no meu computador, de repente, minha colega Paula vem a mim e diz, Yuri, eu me viro, e assim, preciso dessa informação, porque eu preciso fechar o relatório. Me virei, peguei a informação, quando me virei para dar para ela, cadê a Paula? Sumiu. Olhei, pelas baias, todo assim, um canto, nada da Paula. Fui na sala dela, nada da Paula. Procurei por todo o escritório, nada da Paula. Fiquei bravo. Me tirou do meu trabalho, me atrasou, tinha que fechar aquilo ali agora. Voltei para a minha sala, quando eu estou visualizando a minha mesa e meu computador, está lá a Paula no lado da minha mesa, dando risada da minha cara. Rindo. E eu, Paulo, onde é que você estava? Por que está rindo? Yuri, estou rindo porque você não me viu. Eu disse, não, você não estava aqui. Sim, Yuri, eu estava aqui, tu não me enxergou? Eu disse, não, Paulo, você não está delirando. Eu disse, não, eu estava aqui o tempo todo, Yuri, você não me viu? Fiquei assim. Tudo bem. Passou-se alguns dias. Estava atrasado no horário, sempre atrasado no horário. E tinha que pegar a assinatura do diretor para despachar o rapaz dos cheques para fazer os pagamentos. Corri para a sala da secretária, do diretor, e expliquei a situação. Nisso eu estava conversando, o diretor saiu da sala e ouviu, eu disse, não, Yuri, não se preocupe. Vem aqui, eu já assino um cheque e te libero. Entra aí na sala, eu vou ali, já volto e já te libero. Peguei as pastas com todos os pagamentos, entrei, a sala do diretor superintendente, uma mesa grande, cadeira grande. Cheguei na frente, 2 cadeiras na frente. Olhei assim, fiquei no meio, se for sentar nessa aqui. Quando eu fui, assim, estava prontinho para já largar o corpo, adivinha o que aconteceu? Tinha alguém? Quem dá mais? Alguma sugestão? Hã? A Paula me compromete. Essa Paula está me seguindo demais, né? Quem mais?
Um anjo. Que mais? Não tinha cadeira. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ah? Tá bom, essa é a primeira que eu ouço dessa. Dou-lhe três. Hã? Um marginal. Bem, irmãos, quando eu fui quase sentando assim, ganho, sabe o que aconteceu? Aquele que disse que tinha alguém sentado acertou. Eu quase fui quando alguém gritou: epa, tem gente. Eu pulei, olhei para trás assim, um senhor, uma visita do diretor, sentado na cadeira, um cara alto, lendo Folha de São Paulo, o jornal, sabe? O jornal é grande, até cego enxerga aquilo. Lendo ali, e o cara: o que é isso? Eu, me desculpe, e eu fiquei: mas como é que esse homem apareceu aqui? Não tinha ninguém aqui dentro. Daí um vermelhão vem. Paguei o maior mico na sala do diretor. Depois veio o diretor ali, eu assino isso aí do diretor e saí, né? Espero que ninguém comente isso, porque vou pagar um mico na empresa. E fiquei preocupado: o que está acontecendo com a minha visão? Por que eu não estou enxergando as pessoas, mas os objetos, as coisas, eu visualizo? E comecei a fazer uma pesquisa sobre a visão. E cheguei à conclusão, irmãos, que não são os olhos que enxergam, é o cérebro. Nossos olhos são apenas captadores de luz. E o nosso cérebro que codifica e transforma em imagem. Pegando a informação do impulsos elétricos, pegando a memória, jogando para lá e para cá, e monta a imagem em milésimos de segundos. Fazendo com que nós enxergamos. O que estava acontecendo ali, irmãos? Que o meu olho e o meu movimento não estavam captando toda a frequência de luz. E o meu cérebro, buscando na memória, formava as coisas e colocavam ali. Mas o interessante de tudo isso, irmãos, por que só as pessoas e não os objetos? Hoje eu entendi, acho que Deus estava querendo me ensinar. Me ensinar porque é o nosso cérebro que projeta, o nosso cérebro que enxerga. E existe uma região aqui, lobo temporal, que quando nós falamos de Deus, pensamos em Deus, ela é acionada. E está vinculada à audição. Por isso que a gente ouve aquela vozinha: não faça isso, não vai ali. É Deus e os anjos falando para nós. Então Deus tem acesso, mas Ele respeita a nossa liberdade. Então Ele aciona e faz com que de vez em quando você enxergue os anjos ou não na forma humana. Porque se nós enxergarmos os anjos realmente como eles são, nós vamos estranhar. E a Bíblia diz que não fazeis imagem de adoração nenhuma, de qualquer coisa. Então, e eles têm 4 metros, irmãos. Se nós enxergássemos esses seres, nós ficaríamos abismados. E outra coisa, Deus não permite que nós enxergamos os anjos por causa da nossa liberdade de escolha. Se nós enxergássemos os anjos, nós teríamos a influência de um ou do outro. Seríamos persuadidos, e perante a justiça de Deus, isso não teria validade, e Satanás teria a vitória. E veríamos também muitas coisas que nossos olhos não gostariam de ver. As escolhas têm sido feitas por nós. Nesse sentido, que enxergamos. Mas você pode dizer: Yuri, mas como é que você pode provar isso? Como é que você pode me dar uma certeza do que ele está falando? Pela minha experiência de enxergar, de não enxergar mais. Sabe por quê? Vejam bem, eu sou completamente cego. Não visualizo nada, somente escuridão, só ouço o som de vocês. Estou com os olhos abertos. Vou provar para vocês que é o cérebro que enxerga. Estou passando a minha mão na frente do meu rosto. Estou percebendo o movimento do meu braço e da minha mão como se fosse uma penumbra. Vou fechar os olhos agora. A mesma coisa. Por que isso acontece? Porque eu já enxerguei. Meu cérebro tem ligações neurológicas com os nervos até o cérebro. Então, os meus olhos teriam que captar essa luz. Mas como meu cérebro sabe que existe um braço, uma mão aqui, ele tenta projetar na minha mente. Mas como os olhos não captam essa luz, simplesmente fica como se fosse uma penumbra. Mas na realidade eu não estou enxergando. É o meu cérebro, pelo movimento, está criando dentro da minha mente uma possibilidade de eu achar que estou enxergando a minha mão.
Outra certeza, eu não enxergo vocês. Não sei como é que é essa igreja. Mas pelo tato, pelo som das vozes de vocês, quando eu chegar em Porto Alegre, minha mente vai montar um prédio, montar cadeiras e vai montar pessoas na minha mente. E vou lembrar desse momento como se estivesse enxergando. Vejam bem, irmãos, não se preocupem. Nas minhas lembranças ninguém é feio, ninguém é magro, ninguém é gordo demais, ninguém está velhinho demais, todo mundo é jovem, não se preocupe. Tá bom? Oi. Pode. A consciência da gente ter, de saber desse anjo que está perto da gente, levaria a gente a pecar menos, porque a gente sabe que ali naquele escondido do quarto, ali onde você acha que está fazendo escondido, tem ali um anjo anotando tudo que você faz, todo o seu relatório, aí depois leva para o céu. A consciência, a gente ter essa consciência de que ali tem uma pessoa ali, te olhando e te anotando. Mas também, se nós enxergássemos eles, os anjos de Satanás também se projetam como anjos de luz. E poderiam também dizer, olha, você está certo, faz o errado aqui, que isso é certo. Exatamente. E a gente talvez não teria condições de saber bem quem é o certo, quem é o de Deus, quem não é, porque ele enganaria. Então, por isso que Deus não permite para nós tomarmos nossas decisões. Sim, exatamente. Mas vamos lá, como é que está o nosso tempo, pastor? Meia hora, então vou ter que correr mais. Então, nesse sentido, irmãos, os olhos, a Bíblia diz claramente, quando Adão e Eva pecaram, os seus olhos abriram e viram que estavam nus. Eliseu orou e seu servo abriu os olhos e viu os anjos. Balaão foi aberto seus olhos e viu o anjo. Então, pergunto, Balaão era cego? Eliseu era cego? Adão e Eva eram cegos? Não. Então, é o nosso cérebro que está toda a codificação. Eu não teria tempo, irmãos, para explicar com mais detalhes, mas no meu livro, esse Ciência da Atuação dos Anjos, ali vocês podem desfrutar que está todas as informações que vocês vão precisar em relação a isso, com bem mais detalhes. Bem, agora nós entendemos o seguinte, que quando nós não enxergamos os anjos, ou visualizamos, aí é a questão de o nosso cérebro ser codificado para poder ser vistos ou não. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos entender como é que os anjos aparecem dentro dos lugares ou quando eles se deslocam de um lugar para o outro. É simples. Vocês lembram de uma passagem bíblica no Novo Testamento de um personagem ser transportado de um lugar para outro? Lembram? Filipe. Ele estava saindo do rio, simplesmente o Espírito Santo trasladou até Azoto, que era mais ou menos 40 quilômetros de onde ele estava. Vejam bem, irmãos, para aquele eunuco que estava ali, quando Filipe desapareceu, foi como? Do nada. E se houvesse alguma pessoa lá onde ele surgiu, viria Filipe surgir do nada, certo? Vejam bem, será que os anjos têm uma estrutura molecular que permite eles se deslocarem de um lugar para o outro instantaneamente? Será que depende da estrutura molecular? O que vocês acham? Não. Por quê? Filipe era feito de carne e ossos. Os anjos têm uma capacidade que Deus lhes deu. Mas o homem não tem. Por isso que ali diz, o Espírito Santo trasladou. Mas não depende da estrutura molecular do corpo para isso acontecer. Então, o anjo pode se deslocar instantaneamente sem precisar de alguma coisa de sua estrutura. Mas será que esse deslocamento seria na velocidade da luz ou superior à velocidade da luz? O que vocês acham? Será que os anjos andam à velocidade da luz? Oi? Superior? Todos concordam? Mais rápido que a velocidade da luz? Estar. E isso seria superior à velocidade da luz. Tá. Então,
vocês vão me achar chato. Se eu disser para vocês que um anjo não pode viajar na velocidade da luz e nem superior, vocês vão me botar a porta fora? Cuidado, porque eu nem sei o caminho aqui. Imagina um cego correndo aqui. Bem, irmãos, calma. O que eu vou dizer, eu vou explicar. Com base bíblica, todo o entendimento. Um anjo não pode viajar na velocidade da luz e nem superior. Por quê? Qualquer coisa com estrutura na inércia não pode viajar à velocidade da luz. Se os anjos têm uma estrutura, um corpo, eles também estão sobre as mesmas leis que nós estamos. Se um anjo pudesse viajar na velocidade da luz, o que aconteceria? Vamos supor. Primeiro, para se viajar à velocidade da luz, precisa de muita energia, fonte de energia, de combustão, nuclear. E para chegar a 50% da velocidade da luz, nós precisaríamos de toda a energia produzida pelo Sol desde que ele surgiu. E mesmo assim, conseguiríamos 50% da velocidade da luz. Veja bem, se você coloca energia para a velocidade da luz, o que acontece? Aumenta a massa. Se aumenta a massa, você precisa de mais energia. Se você bota mais energia, aumenta mais a massa. As duas são equivalentes e você não vai a lugar nenhum. Então essa possibilidade não existe. Somente a luz viaja na velocidade da luz. Mas vamos supor se um anjo realmente conseguisse viajar na velocidade da luz, 50%, o que aconteceria? Se eu ficasse aqui parado e o anjo viajando na velocidade da luz, 50%, o tempo para mim passa normal. Para ele vai passar mais lento. Se aumentar 70%, o tempo para ele vai passar mais lento. Se ele chegar a 99,99% da velocidade da luz, e chegar a 100%, o tempo para. E qualquer ser, qualquer coisa, deixa de existir. Ter consciência se torna um boneco na inércia, simplesmente não tendo consciência da sua existência e das coisas que estão acontecendo. Ao contrário da luz, a luz tem que estar sempre na velocidade da luz para existir. E as criaturas não. Elas não podem viajar na velocidade da luz. Se viajar, eles deixam de existir. O tempo para. Isso já foi provado. Não é teoria, isso já foi comprovado. Não vou entrar em detalhes porque nosso tempo está curto. Então, vejam bem. Então, um anjo não pode viajar à velocidade da luz ou superior. Então, como é que podemos explicar o que aconteceu com o anjo, com Filipe e todas as situações que o pastor falou também de anjo de Daniel? Vamos tentar saber, entender exatamente o que aconteceu no momento que Filipe deu o passo e surgiu em Azoto. Nós temos uma experiência no nosso tempo, uma pessoa que mora hoje em Curitiba, mas isso aconteceu em 1983, na cidade de Passo Fundo. Isso está relatado no livro publicado pela casa publicadora Os Anjos. Conta que a Daniele, uma menina de 5 anos naquela época, saiu com a sua mãe ao médico. E antes disso, ela passou na igreja central do Passo Fundo e disse: Daniele, olha, eu vou ter que entrar aqui, mas eu já volto e a gente vai para o médico. A mãe foi, quando voltou, Daniele não estava mais ali. Começaram a procurar a Daniele e não acharam. Era um monte de gente. E uma de suas tias resolveu ir até a casa dela para saber se ela estava lá. Chegou, a porta estava fechada. Quando abriu, Daniele estava dentro de casa. E ela perguntou: Daniele, como é que você entrou aqui? Daí ela explicou que quando ela se afastou, ela se perdeu e apareceu um homem e assustou ela, um mendigo. E ela correu e se perdeu mais. Quando ela estava chorando, eis uma moça alta, loira, bonita, vestido branco, apareceu frente a ela, não apareceu, ali chegou perto dela. E disse: Daniele, você está perdida? Ela: sim, estou. Quer que te leve para casa? Sim. Mas por que esse anjo se fez se visualizar como uma mulher? Porque anjo não tem sexo. Por quê? Porque se fosse um homem, Daniele não ia aceitar ajuda. Ela estava assustada. Então o anjo teve que ser visto como uma visualização feminina. Ela diz que começaram a caminhar as duas. Nisso a moça pergunta para ela: você está cansada e chorando? Você quer que eu te leve no colo? Daniele disse que sim. Daniele disse que quando ela pegou no colo, foi como um piscar de olhos, ela estava em frente à sua casa, 4 quilômetros.
passou pelas grades, quando Daniela entrou e caiu, virou-se para agradecer, a moça desapareceu. Então vejam bem, irmãos, a sensação que dá de um anjo ou qualquer um, esses relatos, é um dos relatos, muitas pessoas já me relataram situações idênticas a essa. É como se tivesse dado um passo e você está no lugar, sem precisar velocidade, sem qualquer outra coisa. Então, aí que está a questão. Como podemos entender isso? Bem, existe um fenômeno dentro da física, da teoria da relatividade, que prevê a possibilidade de você ir de um lugar para o outro sem precisar percorrer distância ou velocidade. Você pode percorrer uma distância, você está aqui, e eu estou aqui, e aparecer lá sem precisar caminhar. Existe uma possibilidade na física disso acontecer. E é exatamente o que explica como os anjos se deslocam dentro do nosso planeta e como isso pode fazer com que os anjos surjam dentro de um ambiente sem precisar atravessar parede ou qualquer coisa. Dentro do Espírito de Profecia e dentro da física e dentro da Bíblia, existem dicas que nos falam sobre isso. Isso dentro da física, da teoria da relatividade que é prevista, é chamada curvatura do espaço-tempo. Você diz, o que é isso, Yuri? Curvatura do espaço-tempo, irmãos, está relacionada à gravidade e às dimensões de espaço e tempo. Vou dar um exemplo. Você tem um encontro marcado no shopping com a sua esposa, o namorado, o marido, qualquer coisa. Você está atrasado. Você chega e vê uma escada rolante e olha para o relógio. Estou atrasado. Sobe na escada e mais ou menos quando você está na metade da escada, você olha para o relógio 12:28. E você calcula que levará mais 2 minutos para chegar ao topo da escada, sendo que você marcou um encontro 12:30 na frente da loja. Você vai chegar atrasado. O que você faz? Simplesmente você estica a perna até o último degrau, ao topo da escada, e olha para o relógio, 12:28. Você tem o tempo suficiente para se encontrar. Vamos aplicar esse exemplo no que eu estou falando. A escada representa o tempo, o espaço, o tempo e a gravidade. Tudo anda junto. A velocidade dos degraus representa a velocidade constante do nosso tempo. Cada degrau representa o seu tempo. No caso, o que você está representa o teu presente. Quando você estica a perna até o topo da escada, você está provocando uma curvatura no espaço-tempo. Você está esticando sem precisar caminhar nos outros degraus, sem percorrer o espaço intermediário. É exatamente isso que acontece. Dentro da Bíblia, existem passagens, em Ezequiel, capítulo 1, verso 4, nos fala que o céu estava se desenrolando, nuvens, relâmpagos em alguma coisa como um metal. Em Apocalipse 6, verso 14, diz que João descreve que o céu se desenrolou como um pergaminho. Assim eles interpretaram esse fenômeno da forma que eles entendiam. E esse fenômeno, que é bem visto, conhecido, e que Ellen White também nos descreve no livro Grande Conflito, Livramento dos Justos, é exatamente essa estrutura que faz com que esse fenômeno aconteça. Mas na Terra, como as distâncias são menores, você não vê esses efeitos. Mas como o céu, a sede de Deus é tão longe, e virá milhares e milhares de anjos, seres físicos, vai haver uma grande distorção. E Ellen White diz em sua visão que quando viu o céu se abrindo, recuando as nuvens, ela diz que parece que o sol, as estrelas moveram-se do lugar, mas estavam ali. E o que o João viu é exatamente uma distorção. Esse fenômeno provoca uma distorção no espaço-tempo. E isso é chamado na física de wormhole, buracos de minhoca, em que faz ligar 2 pontos do universo e você não precisa percorrer o espaço intermediário, simplesmente abre um portal, você passa para o outro lado como se estivesse passando por uma porta. É exatamente isso que Ellen White viu. E os discípulos e o João e todos os outros relatos que existem na Bíblia do céu se abrindo. Esse fenômeno exatamente descreve
toda a energia, esse fogo, esse clarão que vê no céu, essa glória, essa luz, é exatamente a distorção provocada pela alta energia para o ligar. Vocês devem ter ouvido falar, lido na Bíblia, lá em Pedro e Salmos, um dia para Deus é como 1000 anos. É exatamente isso. Aquilo que levaria 1000 anos, é como se fosse um dia, percorrer em um dia. Eu vou explicar melhor para vocês aqui. Alguém segura o microfone? Eu estou um pouquinho rápido, irmãos. Oi? Isso. Veja bem, irmãos. Há 2 argolas aqui, uma corrente e uma porca. A argola primeira representa onde nós estamos, o nosso planeta. A segunda, onde está a sede do reino de Deus. A corrente representa exatamente a distância que existe entre nós, que são milhares, milhões, bilhões de quilômetros. Levaríamos milhares de anos para percorrer na forma normal. A porca representa a força gravitacional. Se a força gravitacional for alterada, vai começar a criar uma curvatura no espaço, fazendo que cada vez mais as argolas se encontrem. E no momento que se encontrarem, você não precisa mais percorrer esse espaço, esse caminho. Simplesmente as argolas se unem, cria-se um portal e você passa de um lugar para o outro instantaneamente, sem precisar percorrer. Ellen White diz, na sua visão, Vidas e Ensinos, Primeiros Escritos, Visão do Céu, ela escreve exatamente que quando ela via essa nuvem, no grande conflito também, diz que os anjos descem, reúnem os salvos, nisso um veículo de asas viva vem, pousa na terra, colocam todos os salvos nesse veículo e ele sai e vai em direção ao centro dessa nuvem. E ela diz que por 7 dias levaremos para chegar até a sede do reino de Deus. No outro livro, Visões do Céu, diz que viajaremos no tempo e no espaço. Não o espaço, espaço-dimensão. Veja bem, Ellen White já estava tendo uma visão da teoria da relatividade antes de Einstein. Os discípulos Ezequiel, João, estavam exatamente descrevendo aquilo que Einstein previu em 1915 e 1916. A teoria da relatividade. Fazendo que esse espaço intermediário seja, no caso, a distância que está entre nós e o céu, dessa abertura, é exatamente 7 dias. Vejam bem, irmãos, não é a constelação, não é a nebulosa, simplesmente é a posição no céu para que essa abertura aconteça e seja visto e tudo aconteça. Vejam bem, irmãos, Deus não precisa de uma nebulosa de 15 quatrilhões de quilômetros distante de nós para vir. Vejam bem, vocês quando vão para casa, pegam um ônibus ou para a escola, alguma coisa de serviço, vocês param 15 paradas antes ou 15 paradas depois? Nenhum de outro. Vocês param a parada mais próxima ao seu destino, certo? Por que Deus vai abrir um buraco a 15 quatrilhões de quilômetros se Ele tem poder de abrir próximo ao nosso planeta? Que Ellen White diz que isso vai envolver a Terra como se fosse um lençol de fogo. A abertura vai ser próxima ao nosso planeta, não a 1500 anos-luz. E Jesus não está voltando a passos de tartaruga. E não serão os cientistas, os astrônomos que verão Jesus primeiro. A Bíblia diz bem clara, todo olho verá, virá como um ladrão sem aviso. Irmãos, não existe lógica nisso. Deus tem poder, nós não podemos limitar Deus simplesmente por uma coisa mal entendida. Vamos voltar ao tempo para poder entender dentro disso da Bíblia? 3.500 anos atrás, lá no momento em que estava Moisés com o povo de Deus na beira do Mar Vermelho. Lembra dessa cena? O que aconteceu? De repente, eles ficam sem solução. Atravessamos o mar, ou seguimos o deserto, ou voltamos para o Egito. Mas nesse tempo alguém olha para trás e vê: Moisés, o exército do faraó, eles vão nos matar. Você nos tirou do Egito para morrer nesse deserto, na beira do Mar Vermelho? Eu preferia ser escravo, estar lá, mas vivo, Moisés. Muitas pessoas vão murmurar. E o que aconteceu? Deus chegou para Moisés e disse: levante a mão, Moisés. E um vento forte dividiu o Mar Vermelho. Deixou a terra sequinha entre as duas colunas. E o povo passou são e salvo, sem nenhum trabalho.
em direção à terra prometida, a Canaã. Vejam, irmãos, o Mar Vermelho é exatamente a forma de você entender o que é o céu aberto. Moisés representa Jesus, a terra seca, e nós vamos caminhar, passar sem nenhuma dificuldade. Mas só que no momento que o céu se abrir, irmãos, vai ser em direção a Canaã celestial, a terra prometida celestial. O Mar Vermelho representa exatamente isso, irmão. Se Deus tem poder para abrir o Mar Vermelho, por que Ele não pode abrir um portal no céu com toda a glória para buscar o seu povo? E nós vamos passar são e salvo em direção até os céus, os tronos de Deus. Talvez você não conseguiu entender tudo que eu falei, irmãos. Muita coisa, muita novidade, átomos, moléculas, leis, buracos de minhocas, tudo isso, irmãos. Mas não se importe. Ficou gravado na sua mente. E quando você precisar, Deus vai fazer com que você lembre. Veja, irmãos, sem entender o que é o espaço aberto, o céu abrindo-se, glória de luz, irmãos, não nos dá a garantia da salvação. O que nos garante a salvação é o muito mais, irmãos. Porque tudo isso entender, irmãos, é entender o poder de Deus, do que Ele pode fazer. Mas o espaço aberto, o que vai nos salvar, é do teu coração. Esse somente você pode abrir para Deus entrar, irmãos. Porque Ele bate e pede permissão. Esse espaço aberto, irmãos, que vai levar você àquele grande dia, ver o céu aberto nos céus. Permita que Deus entre em sua vida. E pregue que Jesus está voltando, irmãos. E pensamos, o que você está fazendo para esse dia chegar? O que você está usando o seu tempo, dos seus dons? Você está sentado esperando o quê? Algum milagre, algum grande sinal do céu acontecer, irmãos? Isso não vai acontecer. Nós temos que fazer nossa parte. Porque Jesus vai voltar. E queremos estar todos naquele dia, irmãos. E quero naquele dia ter a certeza. E quero lutar para estar naquele dia. E se possível, irmãos, nos encontrarmos e você dizer, Yuri, eu sou aquela pessoa. Lá de Belo Horizonte, na Igreja do Progresso, que conversei contigo. E vamos nos abraçar, irmãos. E Jesus vai nos abraçar dizendo, filho meu, você é vitorioso. Você é um campeão. Vinde e desfrute toda a eternidade, tudo isso que eu prometi. Pense nisso, irmãos. Queres você estar naquele grande dia? Amém, irmãos. Yuri, ora por nós. Obrigado, irmãos, por tudo. Querido Pai, mais uma vez colocamos nossos joelhos perante Ti. Nossas vidas, nossos desejos, nossos problemas e aquilo que queremos conquistar, Pai. Mas tudo isso tem que ser feito para a honra e glória do Teu nome, Pai. Para que possa nos levar até o Teu reino. Pedimos assim uma bênção especial, Pai, sobre essa igreja, sobre todos que estão aqui. Amém. Para que possam continuar e ter a força e a proteção dos Teus anjos. Amém. Para que possamos todos estar reunidos naquele grande dia, Pai. Amém. E possamos assim nos fortalecer em Tua fé, Pai. Obrigado por tudo, Pai, pela oportunidade de estar aqui e conhecer esses irmãos. E por mais ainda, Pai, pelo Teu amor e Teu perdão, pelo Teu carinho por cada filho que você tem. Em nome de Jesus, Te agradecemos. E coloque agora os Teus anjos à frente de nós, protegendo-nos de todo o mal, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor.